Então vamos ler. Mateus 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como no dia antediluviano, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que ao seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda de virá, e começará a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, destinará a sua parte aos hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, foi uma leitura um pouco extensiva, mas é muito importante para nós entender esse assunto, Senhor, porque esse assunto está relacionado ao nosso tempo, não naquele tempo que Mateus se expressou, que Jesus inspirado estava falando, mas é para a nossa hora, que possamos estar alerta a esse momento e que o nosso coração possa estar aquecido pelo poder do Espírito Santo e através do poder da Tua Palavra. Abençoa os Teus filhos e ajuda-nos, Pai, a penetrar profundamente na Tua Palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos. O assunto que eu queria colocar, uma coisa importante, sempre quando você lê nas Escrituras, quando você perceber em várias partes vai estar escrito: haverá pranto e ranger de dente. Ali ele está falando da grande tribulação. Sempre quando você analisar isso, será jogado na grande tribulação. Haverá ranger de dente, né? Pranto e tudo isso. Por quê? A condição da pessoa, quando ela não vê a palavra de Deus, ela não enxerga, ela passa direto das advertências de Deus. E isso nos preocupa hoje para podermos entender alguns assuntos. Principalmente, eu queria confirmar isso com vocês. Ele vai dizer assim: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então existe uma geração que vai ver essas coisas e vai acontecer, e não passará essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Novos
novos céus para aqueles que são justos e ouviram a palavra de Deus e viveram a palavra de Deus, terão novos céus. Mas aqueles outros ficarão como cinzas. Grave isso. Mas naquele dia e hora, ali está dizendo dia e hora. Dia e hora, ninguém sabe. Vou pegar aqui. Nem os anjos do céu, unicamente o meu Pai. Jesus se firma nesse pensamento. Unicamente o meu Pai. Quando Cristo estava vindo aqui, como um homem e Deus trabalhando sobre ele, ele não sabia. Mas claro, depois da ressurreição, da morte, da ascensão, todo esse processo ele já sabe. Tanto que ele vai pegar o livro da mão. E esse livro está escrito todos os nomes dos filhos de Deus. Satanás não sabe quem é. Deus sabe quem é. Está dentro do livro. Agora, você se lembra que eu falei muito tempo, né? Eu falei que existe uma seção onde estão os filhos de Deus, naquela seção onde foram aqueles filhos predestinados, obedientes à palavra de Deus. Eles estarão firmados naquela parte ali onde que é o livro do Cordeiro. Aquele livro ali não tem como ninguém sair dali. Agora, no livro da vida, que é um livro bem maior, onde tem muita gente vai ser salva, esse é um livro que pode ser tirado o seu nome pela sua ação. Então, só para a gente gravar isso. Agora perceba uma coisa, o que ele vai dizer aqui no 37. E como foi no dia de Noé, assim também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como no dia anterior do dilúvio, comia, bebia, casava e dava em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Filho do homem, você sabe que é filho do homem? Igreja, é um profeta, é isso? Muitas igrejas aí fora, milhares de igrejas, não sabem o que é isso. Não sabe o que é um filho do homem. Você é um privilegiado de saber que é um filho do homem. É um profeta. Você sabe quem é o profeta? Profeta é Deus, mas ele usa um vaso para se manifestar. É a mesma coisa. Moisés, o irmão Brando sempre falou, Moisés, na hora que Deus estava se manifestando, abre um mar, era Deus em Moisés. É isso que eu quero que você entenda. Não tem nenhum homem na terra que pode dizer as coisas, ou profetizar as coisas, ou falar da sua vida. Precisa Deus estar dentro daquele vaso para dizer, você mora na rua tal, você tem isso, o problema seu é isso. Então, é Deus que está nessa condição. E você percebe uma coisa, então, existem milhares e milhares de igrejas que não conseguiram ver o homem, ou o profeta, ou o filho do homem. Você entendeu? Existem milhares de milhares. Então você que senta aqui e escuta a mensagem, você é um privilegiado de saber quem é o filho do homem. Agora escute bem, ele está dizendo, dá uma advertência aí para você. Portanto, assim como nos dias antediluvianos, comia, bebia, casava e dava descasamento até o dia que Noé entrou na arca. Aqui você percebe uma coisa? Eles estão vivendo as suas vidas cotidianas, suas vidas naturais, suas vidas dos dia a dia, as coisas que um ser humano normal faz, trabalhar, ir à escola, fazer isso, visitar alguém, ir ao mercado, e comprar, e vender, tudo isso é cotidiano. Mas qual é o problema disso? Tem um problema aí. A palavra diz uma coisa importante para você entender, vai ser firme, e eu não estou brincando sobre esse assunto, eu tenho pregado umas pregações muito firmes, eu acho que não quero ser mal à igreja, mas quero alertar a igreja em relação a isso. O teu cotidiano pode ser diferente do meu. Mas tem uma coisa importante você saber. Você coloca Deus sobre todas as coisas do teu cotidiano?
É isso que você deve guardar em seu coração. Quer dizer, desde que eu acordo, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar. Seja honesto com você. Porque se um dia você não for honesto com você, você terá problemas um dia lá. Isso é importante em você. Ou você coloca o teu cotidiano diante da presença de Deus e vai tocando, e eu vou aos cultos depois, e se não der isso aqui, eu vou aos cultos. É isso. Por que você diz assim, mas irmão Arantes, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que peleja por você? Pense bem nisso, irmão. Quem é que peleja por você? Quem é que escolheu você? Quem é que é você? Você sabe quem é você? São perguntas importantes para você saber. Porque eu não sou o Arantes. Vocês olham aqui. Não. O Arantes está dentro. É uma alma. É uma alma que veio da eternidade. Você veio da eternidade? Você tem uma alma que vai para a eternidade? Você estava lá com Deus? Você estava na reunião jubilando e louvando a Deus? Você se lembra disso? Você tem que entender isso. Quantas vezes você pensou sobre arrebatamento em sua vida esse ano? Você já pensou nisso? Quantas vezes você pensou como seria naquele momento ou naquela hora? Você já pensou isso? Ou você está pensando no cotidiano da tua vida? O que devo comer, o que devo vestir? Talvez essa advertência seja muito leve, porque o irmão Brando é muito mais duro sobre isso. E isso é importante você saber, porque eu quero ler algumas coisas que o mensageiro deixou, porque eu não posso usar isso da minha própria linguagem. Seria muito escrúpulo da minha pessoa falar isso. Preste bem atenção o que o irmão Brando vai dizer. Hebreus. Ele vai dizer assim, ó. Por que a América não quer o Evangelho? Você sabe disso? Porque a América não quer o Evangelho. Ele está falando da América do Norte. Podemos muito bem admitir isto. Este povo, anglo-zangão, é uma mistura de povo. Eles são inglês e britânico, que vieram da Europa para os Estados Unidos. Então, o irmão Bruno, anglo-zangão, está acabado. Por que ele está acabado? Aí que você deve entender por que ele está acabado. Escute bem. Isto é tudo. Não há mais evangelho que a América irá receber. Não há mais evangelho que a América vai receber. Você tem algum atraso de vez em quando. Mas aqui, como o evangelho acabou, e você não consegue nem pregar para eles, para esse povo. Você não consegue pregar para eles. Agora, por que, irmão Brana, não consegue nos pregar para esse povo americano do norte? Não consegue falar com eles. Eles não vão acreditar em nada. Vê? Eles simplesmente têm suas próprias ideias obstinadas. Eles têm as suas próprias ideias, suas próprias convicções e não vão crer no Evangelho. Daí vocês dizem, mas irmão, mais poderoso que o mensageiro no seu próprio país, pregando, fazendo sinais e maravilhas. Por isso que ele usa aquela expressão, se lembra? Los Angeles, porque ali o irmão Brana andou e manifestou muita coisa. Escute aqui. Então, estão prontas. E a próxima coisa para essa nação é julgamento. Você entendeu? Por que o irmão Brana não orava mais pelo próprio país dele? Porque a próxima coisa era julgamento. Ela vai ter isso também. Pode ser que através de uma depressão. Escute bem, irmão. Preste atenção. Isso não é uma brincadeira. Não vem um homem aqui estudar ou meditar a palavra de Deus, colocar alguma coisa no seu coração para você pensar que isso é uma brincadeira. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Pode ser através de uma depressão, pode ser através de uma bomba atômica, pode ser através de uma grande praga.
de uma doença ou algo assim, mas ela está pronta, está chegando. Milhares de vezes, milhares cairão. Você escutou? Irmãos, pode ser uma casa, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, pode ser uma jovenzinha, pode ser quem for, pode ser um país, pode ser quem for. Você abandonou Deus, o juízo vai estar na tua porta. Você sabia disso? Ou você nunca ouviu isso? O juízo estará em sua porta, porque não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o sistema. Você não pode abandonar Deus, porque Deus é que te salvou e te libertou. Eu não estou falando de estrutura da igreja não, para você entrar por essa porta. Se você tem outro lugar para ir melhor, amém. Não é isso que eu estou falando. Mas só que esses bancos onde que você está sentado, onde que você está sentado, não te salva. Esse é o problema hoje conosco. A gente está acostumado com as coisas do mundo e não conseguimos nos libertar. Esse é o tempo, irmão. Eu nunca vi tão próximo. As pessoas têm muito direito. Irmão Arantes, eu tenho esse direito. Ô irmão Arantes, eu tenho esse direito. Mas um cristão tem direito? Eu fico pensando. Jesus podia dizer assim, eu tenho direito. Ô Senhor, eu tenho direito aqui, não vou morrer no Calvário por causa desse pessoal aí, todos errados. Não tem. Eu vou morrer se tiver alguém certo. Você entendeu? Que direito é esse que você tem? Ah, e daí se enche. Eu tenho direito, e eu posso falar. E se enche. Pense nisso, irmão. Você não está brincando de casinha, ou você não está num jardim, você está numa guerra, onde Satanás mira o armamento para você e aponta direto na tua cabeça, ou no teu coração para destruir a tua vida e a tua família. Ou você acha que não é? Agora, qual é a tua ação para você salvar a tua família, a você e a outros que estão andando? Você já pensou nisso? Esse é o tempo. Se lembra que eu falei? A era não é uma condição de uma pessoa, mas é a era é morna. E toda pessoa morna, ela nunca toma posição, nem na palavra de Deus, nem no Evangelho. Nós temos que acabar com isso. Nós somos quente. Um cristão é quente. Ele é cheio do Espírito Santo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não me importa, pode tacar fogo. Eu não dobro o meu joelho para essa estátua que é de Daniel. Ele sabia que a estátua que Nabucodonosor fez era de Daniel. Daniel era um irmão deles. Ele disse assim, pô, deve ser Daniel, então vou dobrar. E ele é um profeta. Não. Aqui está um homem, um vaso, um profeta. Tem um monte de gente da mensagem dobrando o joelho sobre esse homem. Vai para onde? Vai para o inferno. Você entendeu? Talvez seja duro para você dizer que se você dobra os joelhos sobre este homem, você é um idólatra. Temos que entender isso claro. Irmão, Daniel não dobra, Sadraque e Mesaque não dobra, e Nabucodonosor vira irado. Ele fica vermelho, raivoso e diz assim, ó, pode aumentar o fogo 7 vezes. Conta a história que os soldados fortes que foram levar ele morreram pelo calor. Você já viu o que é uma fornalha? Você já teve numa fornalha? Talvez você não tenha, mas você já pegou em algum lugar assim que queimou um monte de madeira, ou um monte de coisa, num dia muito quente, e você chega ali e vê o que já acontece com você? Agora, esses 3 jovens, eles foram instruídos. Eles sabiam o que era a palavra de Deus. O que eles não podiam fazer é ser idólatra. Esse que eu fico imaginando que existe jovem. E hoje, irmão, olha, o que eu vou falar, isso me dói o meu coração. Hoje eu acho que temos que investir mais no jovem para amadurecer.
Porque eu acho que os jovens que vão entrar para o arrebatamento. Porque as pessoas antigas, elas estão trancadas com seus costumes e suas tradições, e parece que não reagem a mais a palavra. É o que o irmão Brando está falando lá dos Estados Unidos. Olha aqui. A era de Laodiceia começou por volta do século XX. Você sabe, né? A era de Laodiceia começa no 1906. Mais ou menos isso, porque eu vou explicar por que é mais ou menos isso. As eras são entrelaçadas. Ela não tem assim, ó, essa é a data. Colocaram essa data definida porque o mensageiro chegou, nasceu. Mas as eras são entrelaçadas. Talvez ela pode levar um pouco mais, ou talvez ela leve um pouco menos. Só para você entender. Quanto tempo dura? Com um servo de Deus que teve inúmeras visões, das quais nenhuma jamais falhou. Deixe-me predizer. Irmão Brando está dizendo assim, ó, deixe eu predizer. Isso não quer dizer profetizar. Predizer é uma coisa que eu tenho no meu coração, que eu vou dizer, eu estou achando que vai acontecer nesse momento. Mas não é uma coisa que é direcionada de Deus para dizer assim, ó, eu profetizo e digo assim diz o Senhor. Você entendeu? É um pensamento do William Branham. Eu não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Irmãos, essa turma que não crê no mensageiro pegou isso aqui e moeu, dizendo assim que ele profetizou. E ele é muito claro, Você escutou aqui? Ele diz assim, eu predigo, não profetizo. Olhe bem. Se você me perdoa uma nota pessoal aqui, eu baseei essas previsões em 7 grandes visões contínuas que me ocorreram numa manhã de domingo, em 1933. Ele estava em 1933 e veio 7 visões a ele. 7. Você sabe que um profeta, ele não precisa dormir para ter visão. Ele está aqui falando com você e a visão está vindo. Eu estou conversando com você e a visão está vindo. É isso que acontece com o profeta. E ele teve essa visão em junho de 1933. O Senhor Jesus falou comigo e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando, mas que antes que ele viesse, 7 grandes eventos acontecerá. 7 eventos tem que acontecer antes que venha a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu isso? Amém? Então são 7. São 7. 7 eventos para vir a vinda de Jesus Cristo. Parece que essa expressão, eu quero que você capte, para não ser enganado. 7 visões para vir a vinda. Olha uma coisa interessante. Grave isso aqui, ó. Noivo. 7 visão. Eu vou ler aqui. Depois eu vou fazer essa pergunta novamente e vou ver se vocês vão conseguir entender. Olha aqui. A primeira visão foi Mussolini invadindo a Etiópia. Essa nação cairá em seu passo. Essa visão certamente teve algumas repercussão e alguns ficaram muito zangados quando disse isso. Não acreditei, mas aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com seus braços modernos e casados. Os nativos não tiveram chance, mas a visão também dizia que Mussolini teria um fim horrível com o seu próprio povo voltasse contra ele. E isso aconteceu exatamente como foi. Você se lembra? A história é a melhor coisa que tem para reforçar e firmar a palavra de Deus.
Se você for na internet ou você for no livro e ver a história de Mussolini, você vai logo perceber. Ele invadiu a Etiópia e depois voltou para o país dele, Itália. Ele era fascista. Você hoje escuta a palavra fascista, é na política. Talvez você nem sabe o que é fascista, mas você escuta por aí. Eu não vou entrar na questão fascista para você não entrar em política. Mas ele era fascista. O que aconteceu? O povo, quando ele voltou da guerra, ele chegou ali, o povo foi contra ele. Pegou a sua amante, ele não era nem casado, havia um amante, e mataram em praça pública. É isso que o irmão Branham fala. Isso foi a visão do irmão Branham. Está escrito e está na história. Agora escute a segunda visão. A próxima visão prevê que um austríaco chamado Adolf Hitler se levantará como ditador na Alemanha e que ele atrairia o mundo para a guerra. Mostrou a linha Siegfried. Essa linha é uma linha que a Alemanha fez assim, ó. Mas é quilômetro, é quase uma extensão de um país todo, onde eles construíram com concreto pirâmides, tipo pirâmides, várias, na distância longa. Daí o que acontecia? Os tanques de guerra naquela época não podiam passar por ali, era muito difícil, daí não tinha como fazer, tinha que vir com um maquinário para arrancar, para eles tentar passar, mas aquilo, quando eles vinham, eles eram metralhados. Então aquela estrutura ali, morreu muitos americanos, muita gente morreu nessa linha. Por isso que o irmão Branham está falando desse assunto. E como nossas tropas comprometeram para superar, depois mostrou que Hitler teria um fim misterioso. Até hoje é um fim misterioso. Um diz que ele morreu no bunker, um diz que ele deu um tiro na cabeça ou mordeu aquele veneno e depois queimaram o corpo para não achar. Ninguém sabe. A história fala uma coisa, outra coisa, e o irmão Branham diz que ele teria uma coisa misteriosa. A sua morte dele seria misteriosa. Está na história e está na mensagem. Você está vendo? Será que nosso Deus vai falar? Vai falhar? Não é o irmão Branham que está falando. É o Deus mostrando para nós quem ele é. Olha aqui, a terceira visão estava no domínio da política mundial, pois me encontrei que há 3 ismos: fascismo, nazismo e comunismo. É isso que o irmão Branham fala. São 3 ismos: fascismo, nazismo e comunismo, mas que 2 primeiros seriam engolidos pelo terceiro. E a voz anunciava: assista a Rússia. Olha só o que ele vai dizer: assista a Rússia, fique de olho no rei do norte, porque a Rússia é comunista. Então ele está dizendo: fique de olho no rei do norte, que é a Rússia. Mas você lendo as mensagens de irmão Branham, ele vai dizer assim, ó: o comunismo não vai dominar o mundo, o comunismo não vai fazer isso, o comunismo vai ser usado na mão de Deus, olhe bem, para destruir Roma. Por isso que ele fala para os cristãos: você não se preocupe com o comunismo, porque esses homens maus, ele fala, irmão Branham fala, esses homens maus, que é o do comunismo, que é da Rússia, sem escrúpulo, vai ser usado pela mão de Deus para destruir Roma. Ele fala assim: se preocupe com Roma. É isso que ele fala. Isso está nas escrituras, isso está na mensagem, irmão. O que estou falando aqui, só estou relembrando a memória de você. Eu acho que alguém que já leu já sabe o que estou falando. Olha aqui, a quarta visão mostrou-lhe grandes avanços na ciência que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Ele surgiu na visão de um carro de plástico com o topo de bolha que percorria as rodoviárias sob o controle remoto, de modo que as pessoas apareciam sentadas nesse carro sem volante e estavam jogando algum tipo de jogo para divertir. Irmãos,
Tem um grupo aí que fala que o irmão Branham plagiou, porque ele foi num salão de automóvel e viu os carros arredondados. E ele veio com essa ideia. O problema é que o irmão Branham pode ter ido no lugar que viu os carros arredondados. Daí eles param ali, só no arredondado. O mais engraçado é isso. Eles param só ali, ó. Ah, tá vendo aqui, ó? O irmão Branham plagiou aqui, ó. Os carros são arredondados. Pum! Só dá um ponto. E agora, essa questão aqui, ó. Só olha ver o que ele vai dizer. Que percorria as rodovias sobre controle remoto. A expressão que ele ia usar naquela época seria controle remoto, né? Hoje você já sabe o que é, né? 5G, né? Usado num sistema dentro do carro que faz o carro andar sozinho, né? De modo que as pessoas apareciam sentadas neste carro sem volante. Outra coisa que eles não falam, volante. E estavam jogando algum tipo de jogo para divertir. Eu vou fazer uma pergunta para você. O irmão Branham viu isso, né? Um tipo de um jogo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Quem é que não tem celular aqui? Eu acho que talvez um pequenininho só, né? O resto, todo mundo tem celular, né? O que nesse celular tem? Tem tudo, tem até jogos, televisão, sistema, tem tudo ali. Tudo que tu quer, conta do banco, o não sei o que, tem tudo dentro desse aparelho. Será que o irmão Branham não estava vendo isso aqui? Mas sabe que ele não podia entender isso. Ele entendia que existia só apenas o telefone sem aquele telefone com fio, né? Que eles usavam naquela época. Você está entendendo o que está acontecendo? Porque a visão veio para o profeta, e o profeta está falando de uma coisa que ele não entendia. É como nós fôssemos para o futuro e fôssemos falar de um assunto, não entendia. O próprio profeta, esqueci o nome do profeta agora, quando ele fala assim, ó, Israel voltará nas asas de grandes águias. O que ele estava querendo dizer? Ele considerou o avião como grande águias. E o avião, claro, que dá uma aparência, né? Parece ser águias, né? Que voltaram para seu destino. Então, é isso só para você lembrar. Vamos mais em frente. É só para relembrar os assuntos, irmão. O que está acontecendo? Olha aqui. A quinta visão tinha a ver com um problema. Agora preste bem atenção. Quero tentar parar bem aqui e a gente ter cuidado com isso aqui. Quero tentar explicar isso para você mais claro. Eu não faço as regras. Não tem nenhum irmão aqui que faz regras. A regra é de Deus. Por que eu estou falando isso? Olha só, escute bem. Eu não faço as regras. A regra é de Deus. Preste atenção nisso. Tome cuidado com isso. Pensa que é o irmão Arantes? Na época de Paulo, o Paulo é considerado um perseguidor de mulher. Na época do irmão Branham, ele também é considerado um perseguidor de mulher. Para as outras pessoas, vamos chegar lá. Vamos entrar nisso agora. Tinha a ver com o problema moral de nossa época. Qual é o problema moral da nossa época? Você sabe? Você já estudou? Você viu já qual é o problema moral que nós temos? Centrado principalmente nas mulheres. Você escutou o que eu estou falando? O irmão Branham não só usou a questão moral, mas apontou aonde estava a imoralidade. É na mulher. Talvez essa pregação não vai ser muito agradável para entrar, né? Vai dar um negócio. Mas um dia eu quero estar livre de sangue de todos nós. E é preferível falar a verdade para você e você saber do que muitos pastores passam pano quente assim. Ó. Não, hoje é só diversão, música,
coisa boa, só música. Vamos lá, toca, pula, grita, berra, esperneia a igreja. Agora vocês foram cansados, vão para casa, agora vocês estão bem. Eles vão pagar o preço, e alto preço, porque o homem de Deus que não fala a verdade, esse homem, vocês devem tirar na hora do púlpito, da hora, porque todos os homens de Deus que falaram a verdade, eles não foram bem compreendidos. Paulo fala assim, eu vou agradar os homens, ou vou agradar a Deus? Se eu ainda agrado ao homem, eu não sirvo a Deus. Isso é escritura. Você tem? Vê se tu acha aí, para depois a gente falar para mostrar. Olha aqui. Então vamos adiante. Então, a moral de nossa época, centrada principalmente nas mulheres. Deus mostrou que as mulheres saíram do seu lugar, como a concessão dos votos. Se eu falar hoje isso em rede aberta, amanhã eu estou preso, não estou? Amanhã eu estou preso. Se eu falar isso em rede aberta, amanhã vai entrar um monte de processo e eu vou estar preso. Sabia? Porque não é brincadeira. Escute bem. Primeiro é o voto. As mulheres começaram a votar. Como elas não sabem votar, não por maldade, eu não estou falando das irmãs, eu estou falando de irmãs, mulheres do mundo que não sabem votar. Votaram em quem? Um presidente bonito. Coisa linda. Você conhece Kennedy? Presidente Kennedy, jovem, bonito, de presença. A esposa dele também era altamente de presença. Só para você entender o que é voto. E ele sabe quem era? Ele era um católico. Mas como um povo que é protestante votar num católico? Tem alguma coisa errada aí. Por isso que Deus se ira. Por isso que Deus fica terrível. Como pode um povo votar num alguém que é católico, se tem homens de Deus ali que são cristãos? Não funciona. É como dizer assim, Deus, eu não te quero. Eu quero esse aí, que é católico. Sabia? Você não quer ver? Olha a história. Vai lá ver quem que é Kennedy e o que ele é. Escute aqui. Então, primeiro foi a questão do voto. Depois, cortaram o cabelo. Agora você sabe por que a questão de cortar o cabelo? Irmã, já estamos vivendo nessa era, há tanto tempo atrás. Agora não, agora é tudo mais moderno. Não importa cortar o cabelo. Agora, você sabe o que é cortar o cabelo? Você sabe, quando uma mulher corta o cabelo, o que ela é? Eu não criei as regras, irmãos. De maneira nenhuma, eu não criei regra nenhuma. Você sabe o que é? Já vou só para afirmar para vocês, isso é triste dizer. A tua oração não vai a Deus, de maneira nenhuma. Você pode orar de pé, deitado, de ajoelhado, de qualquer maneira, nunca vai subir. De maneira nenhuma. Ou conserta, ou acerta para subir. O que o irmão Branco está falando aqui, ele está falando da quinta visão desse tempo que está acontecendo. E o que acontece? A mulher cortar o cabelo, ela desobedece a palavra de Deus. Mas irmão, não tem nenhum mal cortar o cabelo. Cabelo tem a ver com reverência. Se você é casado, mulher, e você é esposa, você com cabelo comprido, você tem reverência ao seu marido.
O irmão Brana chega a dizer na mensagem, se você é um leitor e se lembra, ele vai dizer assim, ó: se uma mulher corta o cabelo, o marido tem toda a autoridade de se separar. Difícil, né? Isso são o que a palavra diz. Talvez isso não entre muito bem. Dói em nós, né? O que já não estava sobre a autoridade do homem. Cortou o cabelo, não tem mais. A mulher se acha e perde a autoridade. Ela toma aquela autoridade que era definida pelo homem. Gênesis. Obrigado, irmão. Isso, vou ler esse aqui só para lembrar o que eu falei ali, né? Porque talvez eu fale assim, você pense assim, não, o irmão Arantes está falando da maneira dele. Escute bem, 1 Gálatas capítulo 10 diz assim, ó: porque persuado eu agora o homem ou a Deus? Ou procuro agradar os homens, plural, homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você entendeu o que Paulo está falando? Sabe por que Paulo está falando isso? Porque ele vem da transição dos fariseus. E ele era fariseu de fariseu. Ele diz que quando ele era novo ainda, ele excedia aqueles novos. Ele era tão bom no que fazia que ele excedia. Então chamaram Paulo para perseguir os cristãos. Agora ele está dizendo uma coisa: vou escutar os homens. Se eu vou escutar os homens, eu não vou servir a Deus. Irmãos, irmãs, escute a Deus. Se ele disse para você ter cabelo crescido, a palavra lá que Paulo fala é crescido, não corte. A unção no cabelo da mulher que não corta. A bênção no seu lar, aquela mulher que não corta o cabelo. Sabia? Eu vou dizer outras coisas para você depois. A bênção, bênção. Você tem a bênção. Deus vai estar protegendo o teu lar. Um dia, tudo lá naquele dia vai aparecer. Então não se enganem com isso. Vai pensar se eu estou pregando que tem isso, faça isso, e depois naquele dia aparece lá, eu lá assim, ó, olha só, o Arantes falava aquilo e não é verdade. Não pensou? Depois eu vou ter uma pouquinho para os homens. Já que estamos em casa, depois que tem uma pouquinho para os homens. Mas não foge não. Fica aí sentado. Olha aqui. Por quê? Quando ela corta o cabelo, ele fala assim, ó. O que o irmão Brana fala? O que já não estava sobre a autoridade de um homem, mas insistiram na igualdade de direito. Não essa era? Elas não querem direitos iguais? Mas interessante, né? Ela quer direito igual, mas para trocar o pneu do carro não tem. Para trabalhar de gari, difícil. Para quebrar pedra, difícil. Você entendeu, irmã? Porque o seu lugar não é ir. O lugar dessa, não, eu não estou falando das irmãs, estou falando fora. Esquece. Irmão, é uma coisa assim, eu sei qual é a linha certa, eu sei onde que é o caminho, eu sei que tem irmãs aqui que não têm esposo, elas estão trabalhando e merecem o seu serviço e Deus vai abençoar. É isso que eu entendo. Por quê? Porque ali é uma linha. Agora, as mulheres que têm marido, que tomam posição, é outra posição. Deus tem um padrão perfeito para mostrar isso, irmão. Olha aqui. Só para você entender, irmã, irmãs casadas, se você não serve o teu marido, não serve, olha a palavra que eu vou falar, servir o seu marido, você não tem o Espírito Santo. Tomara que você fique triste comigo, mas que isso depois entre no teu coração para entender o que é a verdade. Você já entendeu? Você tem, agora, marido, se você não ama a sua mulher, se você não ama, fica cortando, correndo para cá, fazendo isso, você está errado e Deus vai cobrar tudo de ti. E vai ser rígido.
Porque o homem nasceu para amar a sua mulher. Olha aqui. Você percebeu aqui, ó? Insistiram na igualdade de direito, a mulher. A maioria dos casos, e mais do que direitos iguais, a maioria dos casos era meio a meio. Mas tem a outra parte que nem querem ser mais a meia. Elas mandam. Vergonhoso para um homem de Deus ser mandado. Direitos iguais. Então por que Deus não fez ela de ombro mais largo? Por que ela não fez já com a voz mais forte? Por que não fez igual ao homem? Porque é um lado feminino. Mulher, para ser mulher, tem que ser feminina. Não sexual, não. Eu quero ser sexy. Não. Feminina. A natureza dela é feminina. A natureza dela é agradável. A natureza dela é bondosa. Ela olha para as outras pessoas, para as pessoas do lado. Ela tem esse prazer. Porque é feminina. O homem já é diferente. O homem já é mais alinhado para outros padrões. Então isso, se eu prego isso hoje, se prego isso numa igreja aí fora, eu nem saio. Eles me tiram do púlpito agora e me jogam lá fora. Mas isso aqui está dentro da mensagem, está dentro do mensageiro. E o mesmo mensageiro pregou lá e também foi duro para ele. Porque muita gente, os pastores chegavam e diziam assim, irmão Brana, pregue para elas ter dom. Pregue para elas ter o poder do Espírito Santo. Se não sabe nem o beabá, vai pregar sobre isso. Olha só o que ele está falando, irmão Brana fala isso, irmão. Talvez isso hoje nos coloque em uma posição, porque eu estou falando que o tempo está à porta. Ou nós se consertamos, ou nós se acertamos, ou nós se unimos e paramos de brincadeira, se unimos na mesma fé, no mesmo poder, na mesma convicção, que Deus vai mudar a igreja e transformar, ou se não, cada um vai para casa. Tá bom. Olha aqui. Ela mudou as roupas masculinas. Ela começou a vestir o quê? Roupas masculinas. E ficou nua. Até que a última foto que vi era de uma mulher nua. Exceto por um avental tipo folha de figueira. Como está a visão vi. E terrível perversão. E a situação moral do mundo inteiro. Daí o irmão Bruno disse assim, ó, isso era no mundo inteiro, irmão. Irmãos, olha, você tem vezes que diz assim, ó, e isso eu quero bater aqui para você dizer assim, ó, essa é a internet, irmão Arantes. Você acha que é a internet mesmo? O que você acha? É a internet? Então vou explicar uma coisa. A internet é igual um megafone, igual isso aqui, ó. Eu estou falando agora bem alto, ó. A internet é isso, você entra na internet, eles vai, megafone alto, muita gente vê, né? Não é isso que acontece? Para nós conversar aqui, eu tenho que estar com esse microfone aumenta o som e mais gente pode escutar. Se eu tirar, vai ficar mais difícil para você escutar até lá a pessoa lá do fim. A internet é isso, é um megafone. Vai atingir mais gente? Vai atingir. Mas o que eu vou dizer para você é uma coisa incrível, e você vai talvez concordar comigo. As pessoas que já faziam isso, elas são mal. O coração que elas têm são mal. Que bota aquelas coisas na internet, que andam lá nua, que isso, aquilo ali, e bota um monte de coisas erradas na internet, já são mal. Não foi um megafone da internet que fez ela mudar. Ela já tinha essas naturezas. Você entendeu? Como pode? Se eu não tenho essa natureza, eu vou fazer. Não tem, porque já estava dentro. Só usou uma internet para ampliar a coisa. Escute aqui, ó. Agora vamos para... Eu podia falar mais sobre algumas coisas aqui, mas irmãs, me perdoe. Eu não estou falando das irmãs. Você entende? A irmã, é como a irmã Brana diz, vocês são realmente a coroa dos seus maridos.
Se vocês servem, vocês vivem de acordo, vocês são a bênção do seu lar, da sua família. Você entende o que eu estou falando? Você sabe, né? Você anda pelo mundo, você já viu, né? Só se você está cego, né? Ou você está morno, né? Tem vezes que eu me deparo, irmão. Vou falar isso para você, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu fico deparando e fico triste, porque tem vezes eu fico pensando, será, Senhor, que eu estou morno? Eu falo para mim mesmo, Senhor, será que eu estou morno? Será que eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo? Eu me paro com isso, irmão. Eu sou ser humano, eu sou um homem. Não só porque tem um título de pastor. Sou igual a vocês. Me deparo e me entristece e pensar, olhar todo dia, você sai da casa, outros vão trabalhar, você vê as indecências, você vê engano, você vê suborno, você vê mentira, você vê isso, você vê aquilo. Irmão, olha assim, vai lá um homem lá se prostituir, um pai de família, vai lá arranjar outra mulher, depois chega em casa, a mulher está ali, ele diz assim, como é onde que você foi, amor? Eu fui lá, já uma coisa buscando a outra. Primeiro ele foi lá e cometeu o pecado. Quando ele vai falar para a esposa, ele já fala a mentira. Você vê um fundo camando o outro fundo. Você vai afundar nos fundos. Você entendeu? Porque você começa a falar mentira. E um filho de Deus não foi feito para falar mentira. Ele foi falando a verdade. Por isso que você e eu temos que acertar. Deus vai cobrar de você esse acerto. Se você é um filho de verdade, Ele vai te colocar numa situação que você vai fazer isso. Agora, se você não for, você vai levar a sua vida assim, de balanga-langa. Irmãos, eu traio a minha esposa e chego em casa na cara lavada. Você já pensou nisso? E a esposa pergunta a você, não, bem, eu estava ali com os amigos. Mentira. Um fundo camando o outro fundo. E vai se afundando no fundo. E depois quer bênção. E depois quer transformação. E depois quer novo nascimento. Isso é uma loucura. Por isso que eu falo para mim, tem vezes que eu falo, Senhor, como estou, Senhor? Aonde está essa igreja que vai reagir? Aonde vai estar essa igreja que vai tomar a decisão que não depende só do pastor? Pastor aqui, pastor ali, eu tenho aquilo ali. Pastor tem aquilo. Pô, você também não pode ser um irmão que possa ajudar. Ou botar peso nas minhas costas, nas costas. Você já sabe o que aconteceu comigo aqui, né? Vou falar porque fiquei triste com isso. Cada vez que acontece uma coisa, sobra para quem? O Arantes. E o Arantes tem que fazer. Porque não se levanta. Pare para ver, irmão. Não seja cego. Não seja incrédulo. Não que eu estou cobrando isso, não. Nem vou cobrar, mas vou tomar uma posição para ajudar a obra. Vou tomar uma posição para cuidar da casa de Deus. Sabia uma coisa que eu vou dizer para você? Escute bem, que isso é a cura verdade. Isso aí é a palavra de Deus pura. Se você cuida da casa de Deus, Deus cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida de tudo. Agora, se você nem cuida da casa de Deus, você acha que você vai cuidar da sua casa? Nunca. Porque Deus é primeiro. Deus é primeiro. Isso aqui é meu? Se é meu, você entendeu? Isso aqui é meu? Você tem que entender isso. Temos que quebrar a meninice. Isso aqui não é meu. Isso aqui é da comunidade cristã. Comunidade cristã. Você faz parte disso aqui, ó. Tudo que está aqui é de você também. Tudo isso aqui. Para se um dia se desvair, não tem mais. Será vendido e dividido com você. Só para você entender. Tomara que Deus nunca faça isso, mas eu já estou dizendo para você entender. É do pastor. Isso não existe, irmão. Quem pode falar é do pastor? Meu Deus. Se ele quer arder no inferno, ele vai dizer que é dele. Olha aqui, sexta visão. E surgiu na América uma mulher muito bonita.
mais cruel. Ela manteve o povo em seu poder total. Eu acredito que era a acepção da igreja católica. O irmão Brana tinha no seu coração e no seu entendimento que isso é o controle da igreja católica nos Estados Unidos. Embora saiba que poderia ser uma visão de alguma mulher ascendendo ao grande poder na América devido ao voto popular, o irmão Brana fala assim, devido ao voto popular das mulheres. Você percebeu isso? Mas irmão, eu tenho uma convicção nisso. Eu, não estou falando a mensagem ali, eu também tenho a mesma convicção que o irmão Brana fala, que é a igreja católica tomando o controle dos Estados Unidos. Por quê? O irmão Brana fala assim, ó, todo americano que nasce já está devendo milhões, os Estados Unidos está falido. E aonde que está a riqueza? É em Roma. Roma pagará a dívida. Você entende? Agora vamos para a última visão. Olhe bem, que é a sétima visão. A gente tomou as seis todas elas estão num padrão já, porque se for a igreja católica, ela já está em controle. Para ela conseguir colocar um presidente católico, quantos milhões que ela não gastou, né? Você entende? Agora escuta bem aqui, ó. Olha a sétima. Foi onde eu vi uma explosão terrível. Quando eu virei para olhar, não vi mais além de detritos, crateras, fumaça por toda a terra da América. Ó, por toda a terra da América, não é um pedaço, por toda a terra da América. Com base nesta visão, juntamente com as rápidas mudanças que varreram o mundo nas últimas 50 anos, predigo, não profetizo, que todas estas visões acontecerá até 1977, é o que o irmão Brana estava colocando. Embora muitos possam sentir que isto é uma declaração irresponsável, tenho em vista o fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Olha só que o irmão Brana usou de habilidade aqui. Ele diz assim, ó, a palavra diz, Jesus fala assim, ó, que ninguém sabe o dia e a hora. Escuta o que o irmão Brana vai dizer. Ainda mantenho esta previsão depois de 30 anos, porque Jesus não disse que nenhum homem poderia saber o ano, mês ou semana em sua vinda seria completa. O que o irmão Branco está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, Deus pode dizer a você o mês. Ele pode dizer. Ele pode dizer o ano que vai acontecer isso. Por isso, irmão, se lembra um tempinho que eu estava falando sobre dom na igreja? Tem irmãs que sonham. E ela deve orar para Deus para dar sonhos de Deus. E esses sonhos chegam a nós, ou chegam a outros irmãos que têm capacidade, para podermos receber esse sonho e ver se isso é na vontade de Deus. Tem outros que têm visões. Tem outros que falam em línguas e pode até alguém aqui que interprete a língua para ajudar a igreja daqui. Sabia, irmãos, que os dons dentro da igreja é uma coisa importante? Já pensou? Olhe bem o que vai acontecer. Alguém tem um dom de língua aqui, começa a falar, tem o seu tempo certo, começa a falar aqui. De repente, lá na ponta, aquele irmão que nunca falou em francês, não sei o que, ele se levanta, diz assim, 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 assim. Aquele irmão está assim, 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 errado, ele tem que acertar com isso, isso, isso. O que aconteceu? Você entendeu? Não precisou o pastor nem falar. A união, ele não sabe a vida daquela outra pessoa, ele não sabe o que está acontecendo. Deus está abrindo a boca para dizer assim, acerta, meu irmão. Daí a igreja entra em temor. Daí a igreja vai descer aqui, ó, e vai acertar os seus pecados. Aí a coisa vai mudar. Você e eu não vamos para cima com pecado. Preste bem atenção. Você e eu, vou falar de novo para você ter. Você e eu não vamos para cima com pecado. Irmão, eu fiz a coisa errada. Irmão, acerta. Ô irmão, eu fiz a coisa errada. Acerta. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Preste bem atenção que eu vou falar. Talvez isso é duro, porque muitas vezes, uma vez eu fiz uma pregação dessa há muito tempo atrás,
E as pessoas pensam que é chegar assim, então vou acertar, correndo. Ore a Deus, clame a Deus e peça a Deus o momento certo. Porque tem que ter uma conexão de espírito. Não é só chegar assim e sair igual um. Não. Tá. Olha aqui, só para a gente finalizar. Vamos quase para finalizar. Aqui. Irmão Brana fala aqui do presidente católico, que era, né? Ele vai falar assim: o presidente católico, e sem dúvida teremos outro. Então ele diz que teve o Kennedy, que era um presidente católico, e ele diz assim: ó, vamos ter outro presidente católico. Ele vai firmar, ele está dizendo nessa questão. Ele usa Hebreus 12, 26. Cuja voz estão abalado a terra, mas que ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalado, não só a terra, mas também o céu. Mas uma vez Deus sacudirá a terra, como ele sacudirá tudo o que pode sacudir. Então ele irá renovar. Ainda em março passado, em 1964, ele está falando sobre o terremoto do Alasca. Aquele terremoto de Sexta-feira Santa no Alasca abalou o mundo inteiro, embora não desequilibrasse, mas Deus estava avisando através de um tremor mundial que ele faria em breve o maior, de maior escala. O que o irmão Brando está falando desse aqui, irmão? Aquele terremoto que teve lá no Alasca, ali ele fala na mensagem bem clarinha assim, ele fala assim: agora é o começo do juízo. Você entendeu isso mesmo? O começo do juízo. Ainda estamos na misericórdia, na graça. Mas o que ele está dizendo, como os Estados Unidos não aceitou a mensagem do mensageiro, já começou ali, ó, o começo do juízo. Por isso que eu falei para você, em relação a esse assunto, temos que ter cuidado com isso. Deus não se brinca. Deus é amor, é amor. Deus é bondade. Mas até quando ele vai deixar desse jeito e você não acertar? Você entendeu? Sim, verdade. Então essa questão, irmão, é uma coisa que você deve ter cuidado. Ele lançou, quem que aqui pode acertar 6 coisas, 6 revelações? O irmão Brana lançou essas 6 e vai estar finalizando essa última que ainda não aconteceu. Agora eu vou só para finalizar, senão a gente vai ficar sem entender isso aqui. Você quer ver a 7ª visão? Amém. Ó, 7ª visão é a destruição total dos Estados Unidos. O irmão Brana fala que a noiva não vê a 7ª visão. Você entendeu? A noiva não vê. Ela se torna a manifestação ou se torna a palavra de Deus. Nesse momento que eu acho que existe uma transição, a gente está meditando sobre esse assunto. Há uma transição aqui, que a noiva sobe e acontecem os eventos. A queda, o terremoto ali da Califórnia, tudo isso que simboliza uma coisa importante para você, só para você levar guardado para a sua casa. No Egito teve trava, não se lembra? Lá naquelas, como se diz, nas pragas, não teve um tempo de treva, que ninguém se mexia, era tão escuro, porque o Egito negou a palavra de Deus. Jesus, quando morreu no Calvário, teve trevas, porque Israel negou a palavra de Deus. E depois veio o juízo. Você não percebeu que o juízo depois vai vindo? Estados Unidos, o próprio mensageiro fala que eles negaram. Irmão, não negue a palavra de Deus. Se tem uma coisa melhor que tem para você hoje, é a palavra de Deus. Ele quer
que você seja maravilhosamente abençoada na vida dele. Se ele tem algumas coisas que estão escritas na palavra, que são regras, são coisas de Deus, é para o benefício da sua vida espiritual. Então, leve isso com certeza, porque eu nunca tive tanta certeza que esse é o tempo. Eu já tenho 30 e poucos anos na mensagem, mas hoje, irmãs, eu tenho tanta certeza que isso vai acontecer claramente. Isso tem me aprofundado, e que Deus me bote mais preocupação com a minha vida, com meus irmãos, com tudo, que eu lute com tudo que tenho para divertir. Amém? Então,